como vocês estão? Tudo bem? Aqui é o psicólogo Mário Pacheco, nessa série de vídeos que nós gravamos toda semana para vocês a respeito de dependência química, depressão, ansiedade. Me sigam nas redes sociais, sempre como psicólogo Mário Pacheco, tá? No Facebook, no Instagram, no YouTube. Tenho também um curso muito legal que está hospedado na Hotmart, que fala sobre técnicas e manuseios psicoterapêuticos para pessoas que têm problema com droga, com álcool, com depressão, com ansiedade. É um curso muito bacana que serve para os psicólogos, para os estudantes de psicologia, para os codependentes e também para os dependentes químicos, né? Que estão aí tentando sair. Bom, eu vou falar um pouco aqui, trazer aqui para vocês hoje um assunto que inclusive foi a pedido de uma pessoa que está fazendo o meu curso já, né? Ele perguntou assim: por que o dependente químico tem essa coisa de repetir sempre os mesmos erros, né? É erro, por que repete tanto assim, né? Veja bem, vamos começar abrindo a mente para a gente entender que não é dependência química, é dependência. O problema é a dependência. Dependência. Se é da química, se é do comportamento, se é do tipo de personalidade que tem, se é de um hábito que não é legal, ou até de um hábito legal, ou até de um relacionamento, né? O problema é a dependência. Repetir os mesmos erros através da dependência se torna um ciclo vicioso para qualquer tipo de dependência, até a dependência química. Repetindo o mesmo erro. Repetindo o mesmo erro. Repetindo o mesmo erro. Até que você sai desse ciclo, né? Tem uma frase popular bem utilizada, né, dentro dos tratamentos para dependência química, que diz assim, ó: repetir os mesmos erros esperando resultados diferentes, isso significa uma insanidade mental, né? Sabe aquela história assim, ó: você faz a conta 2 mais 2 significa 4. 2 mais 2 significa 4. Você acha que vai ser diferente? Não vai, vai ser sempre 4, né? A repetir comportamentos que levam ao uso de drogas, né? Mesmo que as consequências sejam negativas, o indivíduo entra num ciclo vicioso, né? Na dependência daquele ciclo, na dependência daquela repetição, leva a um comportamento negativo, mas traz um prazer, né? Quando você repete o mesmo erro, é porque, mesmo sabendo que o resultado vai ser negativo novamente, mas se você repete ele novamente, é porque, de alguma forma, um prazer ele está te trazendo. Algum prazer ele está trazendo. Agora, por que muitas vezes acontece de você estar ali repetindo esse mesmo erro o tempo todo, sabendo que o nível de prazer que ele está te trazendo não é nada em comparação com todos os aspectos negativos que isso traz para a sua vida? Por quê? Existem vários aspectos que a gente pode levar em consideração. Primeiro, vamos lá, vamos tentar falar um por um. Primeiro, negação, tá? Muitas vezes o dependente nega a gravidade do problema, tá? Ou acredita que ele vai poder controlar aquilo. No caso da droga, por exemplo, o sujeito acredita que vai poder controlar o uso. Ele passa muito tempo acreditando que ele vai poder controlar o uso. Ah, não, só usei um pouquinho, só usei uma vez. Ah, faz 3 dias que eu não uso. Ele acha que ele está controlando, né? Isso é negação, ele nega que ele tem um problema, né? Um outro sintoma, uma outra forma de pensar, um outro sentimento que a pessoa tem é a busca por alívio.
A droga, ela é vista como uma forma de aliviar um sofrimento emocional ou uma forma de aliviar um sofrimento pela incapacidade de enfrentar a vida, né? Mesmo que temporariamente, o sujeito sente um alívio, então ele tende a repetir, né? Uma outra característica seria o hábito, né? O uso da droga se torna um hábito difícil de quebrar. Nós temos a neuroplasticidade, nós temos as neuroadaptações, nós temos a substância em si, que se neuroadapta ao sistema nervoso central, que traz um alívio imediato, que aumenta os níveis dopaminérgicos, e você cria um hábito. A repetição desse hábito se transforma no vício, e por isso você estará sempre repetindo aquele erro, né? Uma outra coisa que a gente pode levar em consideração é o que a gente chama de pressão social. O ambiente social pode influenciar o indivíduo a continuar usando drogas, né? Como isso acontece? Às vezes você vive num ambiente social tóxico, às vezes é até dentro da sua própria família, ou no seu trabalho, ou nos lugares onde você frequenta, ou a competitividade que esse ambiente social exige que você tenha, ou a insegurança, ou a incerteza, né? Ou a falta, ou não gostar daquele lugar onde você vive, o que você faz, né? É a pressão social, né? Todos nós já passamos por isso, aquela sensação de estar preso num ciclo, né? Cometendo os mesmos erros repetidamente, né? Acontece muito na vida das pessoas isso, né? Puxa, mas eu cometi esse erro, agora estou cometendo novamente. Por exemplo, o sujeito compra muito, sabe que está errado, sabe que está gastando muito dinheiro à toa e que não deveria fazer aquilo, mas está repetindo. O sujeito que tem os padrões de repetição em relacionamentos tóxicos. O sujeito que tem o padrão de repetição da quantidade de alimento que ingere, sabe que está comendo muito, sabe que deveria comer menos, ou que está ingerindo alimentos que sabe que não vão fazer bem para ele. O sujeito, por exemplo, que é gordinho e que pretende emagrecer, mas que está sempre ali repetindo, comendo aquelas coisas que ele gosta, né, que trazem prazer para ele. Então, esse ciclo vicioso de repetir os mesmos erros é o mesmo ciclo, tá? É o mesmo movimento, é a mesma função psicológica de quem usa droga, né? No caso da droga, existe a substância em si, que aumenta os níveis dopaminérgicos numa situação muito maior, muito mais elevada, trazendo muito mais prazer, que chega até num estado psicótico, às vezes, num estado paranoico, e que o sujeito também gosta e continua utilizando esses sentimentos psicóticos e paranoicos, tá? Porque também causa prazer isso, tá bom? Tem algumas explicações, né? É claro que cada caso é um caso, a gente precisa analisar, o sujeito precisa fazer terapia, o sujeito precisa ter um autoconhecimento, uma autoanálise mínima possível para entender que ele tem que sair desse ciclo. Muitas vezes os nossos comportamentos são moldados por experiências passadas, são moldadas por crenças limitantes, né? E isso pode ser um pouco mais difícil de quebrar, mesmo quando nos causam sofrimento, né? Por exemplo, vou dar um exemplo simples aqui, né? Uma família onde todo mundo é gordinho, onde todo mundo foi acostumado a comer muito, onde todo mundo gosta muito de doce, de pão, de macarrão, de coisas que engordam, de frituras, tal. E tem uma crença limitante ali, né? Que foi adquirida através das crenças passadas, que isso é que é alimento, isso que é bacana, isso é que é gostoso, isso que causa prazer. E aí fica com dificuldade de quebrar essa crença. Ó, deixa eu experimentar comer vegetais, deixa eu experimentar comer comidas mais saudáveis, né? É uma crença, isso é uma crença, tá?
Às vezes também, dentro dessa crença, você já pode levar para uma outra forma de pensar. Será que eu não tenho um pouco de medo de tentar alguma coisa nova? Né? Me tentar uma vida nova, uma alimentação nova, uma vida sem as drogas, uma vida nova sem a droga, né? É claro que quando o sujeito utiliza a droga é muito mais difícil, porque ele mexe na estrutura cerebral, ali no sistema dopaminérgico, no sistema nervoso central, no sistema de recompensa. Ele mexe em tudo. As neuroadaptações são muito mais intensas, muito mais fortificadas, porque existe uma quantidade muito grande de dopamina envolvendo tudo aquilo ali, né? Então, a pessoa tem um pouco de medo de mudar, o medo do novo. Por quê? Porque vai sofrer. Porque vai ter que se readaptar. E ninguém gosta de sofrer, ninguém gosta de adaptação. Toda mudança sugere uma frustração qualquer, o sujeito fica frustrado, o sujeito fica estressado, né? Principalmente, toda mudança sugere um estresse muito grande, né? Porque eu não quero sentir o desconforto de enfrentar uma coisa desconhecida, mas eu tenho que tentar, senão eu não saio desse ciclo vicioso, tá? Uma outra coisa também existem pessoas que têm dificuldades em aprender com os erros, tá? Todos esses erros que acontecem na vida da gente, eles servem para eu aprender com eles. Eu tenho que parar, pensar, né? E assumir a responsabilidade pelo erro, aprender com eles e tentar fazer diferente. Erro serve para isso, tá? Falta de autoconhecimento é muito interessante isso, tá? Porque tem muita gente que diz assim, né? Fica contente simplesmente com essa frase assim, eu sou assim mesmo, não vou mudar nunca. Não, isso não existe. Você está constantemente em mudança, né? E aí você precisa entender as raízes desse seu comportamento, né? Para você poder mudar. E para isso você precisa ter autoconhecimento. Para isso você precisa fazer terapia, né? Eu uso droga, talvez você possa chegar a esse entendimento. Eu uso droga porque desde pequeno eu tinha um problema com isso, um problema com aquilo, tinha um problema de autoestima, eu tinha um problema de dificuldade de relacionamento com a minha família, eu fui procurar prazer na rua, eu conheci pessoas que me ofereceram maconha, que me ofereceram álcool, depois eu conheci pessoas que me ofereceram cocaína, e quando eu vi, eu era predisposto, eu já estava usando, né? Então, precisa se conhecer. O mínimo possível. A gente fala muito em autoconhecimento, né? Muita gente fala isso. Ninguém vai conseguir chegar a um autoconhecimento eficaz, 100%. Eu me conheço de cabo a rabo. Ninguém vai conseguir chegar nisso, tá? Porque nós temos um inconsciente profundo, muito grande, e tem muita coisa que talvez você consiga entender de você que você não gosta, que você sabe que é melhor deixar lá, não vou mexer com aquilo, né? Por exemplo, pessoas que têm desejos sexuais complicados, né? Pessoas que têm desejo de tirar a vida, enfim, do outro, né? Mas o autoconhecimento, quanto mais você se conhece, quanto mais você se aceita e quanto mais você se predispõe a mudar, melhor você fica, né? Primeira coisa que você tem que ter para quebrar esse ciclo é ter consciência, sabe? Uma consciência plena, uma consciência funcionando direitinho. Se você estiver usando droga, a sua consciência já não está bem, tá? Por quê? Porque o cognitivo fica abalado, comprometido. E a consciência é da família do cognitivo. Se você está com uma cognição bacana, você tem uma consciência que pensa direitinho, que julga direitinho, que decide direitinho. Se você está usando droga, você não vai pensar direitinho, não vai julgar direitinho e não vai decidir direitinho, né? Se você tem uma consciência bacana, você vai conseguir entender que você está repetindo aquilo novamente e que você precisa parar. Às vezes você tenta uma vez, 2 vezes, 3 vezes e não consegue, mas você tem que insistir,
né? Eu vejo muito isso dentro do consultório, por exemplo, com comportamentos no geral, mas hoje em dia eu vejo muito isso com pessoas que gostam muito de gastar, né? E daí a pessoa fala, nossa, eu prometi para mim mesmo que esse mês eu ia gastar menos, mas não consegue. Quando vê, já passou do limite, né? Vamos continuar tentando até você conseguir, né? Autoanálise. Pergunte-se: o que é que me leva a agir dessa forma? O que é que me leva a agir dessa forma? Por que eu sou assim? O que é limitado dentro de mim, né? No caso, por exemplo, dessas pessoas que gostam de gastar muito, né? Por que eu gosto de gastar tanto? Eu realmente preciso? Ou eu só estou ali atrás de satisfazer um desejo que eu tenho? No caso da droga, na maioria das vezes, é só satisfação de desejo mesmo pelo uso, porque já está viciado. Então, por que eu faço isso? Às vezes você não encontra logo de cara esse porquê, mas pelo menos você já sabe que tem a necessidade de brecar aquilo, de parar com aquilo. E aí você começa por aí a sua mudança, né? Mudança de pensamento. Desafie o seu pensamento negativo e substitua por pensamentos positivos. Eu preciso parar com isso. Eu tenho que parar com isso. Eu quero parar com isso. E eu posso parar com isso. Tá? Seja dono da sua própria vida. Seja o suficientemente forte para entender que você pode resolver isso, tá? Não fique baseado num diagnóstico, não fique baseado numa medicação. Ah, eu vou tomar isso aqui que vai me ajudar. Tá, aí você vai se ajudar até que ponto, né? Desenvolva novas habilidades, novas estratégias, com situações realmente desafiadoras. Eu vou parar, eu vou me esforçar, eu vou fazer, eu vou mudar meu ambiente, eu vou para outro ponto, eu vou para outro lugar, né? Busque ajuda, se for o caso, com profissionais, com terapeuta, né? Mudar não é fácil, mas também não é difícil. É possível. Mudar não é fácil, mas também não é difícil. É possível, tá? Com persistência, com autocompreensão, né? Com desejo de mudança, você pode romper com os padrões antigos e negativos e construir um futuro melhor, né? Vamos até utilizar uma palavra que todo mundo gosta muito, né? E até construir um futuro feliz e realizado. Óbvio que você nunca vai conseguir chegar a essa felicidade toda e essa realização toda, mas pelo menos você não vai repetir o mesmo erro, né? É importante lembrar que a dependência química e que essa repetição de erro, tá? A dependência química é realmente uma doença psiquiátrica, tá? E essa repetição de erro, até certo ponto, também pode ser uma doença psiquiátrica, quando não está relacionado com dependência química. E tudo isso precisa de tratamento. Qualquer repetição, seja ela da dependência química ou qualquer outro tipo de comportamento que você repita que é negativo para você, também é passivo de tratamento, tá? A recuperação disso é possível com tratamento adequado, com apoio profissional. É possível você sair de todos esses padrões de repetições que criam uma dependência, né? Cada caso é único, né? E deve ser tratado realmente com pessoas que conseguem fazer você entender ou te levar para um estado de pensamento onde você diga, não, eu vou dar um jeitinho nisso daqui, né? Existem os grupos de apoio, né? Tem grupo de apoio para tudo quanto é tipo de dependência. Tem para sexo, tem para compra, tem para jogos, tem para álcool, tem para droga, tá? Tem centros de tratamentos que oferecem programas específicos para isso, tá? Principalmente para os dependentes químicos, né? Tem os profissionais da saúde, os psicólogos, os psiquiatras, né? Lembre-se de uma coisa: se você tem
uma dependência qualquer, aonde leva você sempre a repetir o mesmo erro o tempo todo, lembre-se, você não está sozinho no mundo. Existe sempre alguém ao seu alcance que pode te ajudar. Admita que você precisa dessa mudança e busque a sua ajuda e mude, ok? Repetir os mesmos erros a vida toda é uma insanidade muito grande, tá? Então, vamos fazer uma vida diferente. Vamos parar de repetir esses erros. Deixa aparecer outros, que depois você vai tentar também melhorar esses outros que vão aparecendo lá na frente, né? A vida é assim, nós vamos gastando a vida, né? E, não, isso não tá bom, vamos mudar novamente. Aí passa um tempo, não, isso aqui não tá legal, vamos mudar novamente, né? Me siga nas redes sociais, sempre como psicólogo Mário Pacheco. Foi um prazer estar aqui falando com vocês mais uma vez. E até a próxima.